Ministério Infantil. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês. Eu agradeço muito, muito a Deus pela vida de cada um que aqui está. Eu fiquei imensamente feliz, porque na terça-feira nós começamos a divulgação e teve muita procura. Em apenas algumas horas, o grupo 1 lotou, depois o grupo 2 lotou, daqui a pouco eu estava já fazendo 3, 4, 5, 6. E que bênção, que bênção. Eu creio que teve muita gente que ficou de fora, infelizmente, porque tentou acessar os grupos divulgados, grupo 1, 2 e 3 e não conseguia. Sempre que eu podia, eu dava um retorno, eu via, mas nem sempre a gente consegue, né? Para você que não me conhece, eu vou me apresentar, tá bom? Como eu falei, meu nome é Sunamita, isso você já sabe. Eu tenho 2 filhos, eu sou mamãe do Benício, de 3 anos, da Helena, de 1 aninho. Sou casada com o Cleiton, há 8 anos. E eu trabalho com o Ministério Infantil há 18 anos. Eu comecei com 14 anos de idade. Eu aprendi muito, eu aprendi vendo. Enquanto criança, no Ministério Infantil, porque eu nasci em berço evangélico, eu aprendi vendo. Eu participei ativamente de todo o grupo infantil, de toda aquela liturgia, o momento, né? Eu sou nascida e criada na Igreja Assembleia de Deus e hoje eu sou membro da Igreja do Nazareno em Anchieta, Pastor Cláudio. E eu nasci, eu cresci, tive professores excelentes, maravilhosos, para a honra e glória de Deus. E com 14 anos eu iniciei o ministério. Meu ministério começou regendo no coral de crianças. E com muito afinco, com muita dedicação, eu tinha em estar ali ensaiando as crianças na Assembleia de Deus. Todos os domingos as crianças se apresentavam de manhã e à noite. Então elas precisavam ter um repertório vasto, um repertório diversificado para estar ali. Na Assembleia de Deus as crianças assistiam o culto todo dentro do tempo. Então nós tínhamos que ter todo um preparo para estar ali trabalhando com as crianças. Eu tive muitas oportunidades e eu vejo que foram oportunidades que Deus me deu para crescer na obra dele e no meu ministério, naquilo que ele me chamou. Eu sempre fui uma jovem, uma adolescente que fazia tudo com muita responsabilidade. Por isso a importância da gente trabalhar com as crianças, com os adolescentes, para que eles possam também servir, né, serem crianças servidoras dentro da própria igreja. E então eu elaborei a minha aula. E olha só, tá vendo aqui? Essas frutinhas aqui estão com o fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Essas frutinhas, gente, que estão ali, elas foram as primeiras frutinhas que eu recortei para dar a minha primeira aula. Vocês acreditam? Pois é, eu tinha elas guardadas ali numa pastinha e eu estava organizando alguns materiais. Eu pensei, eu vou pegar essas frutinhas aqui e vou colocar. Essas frutinhas foram as primeiras, um primeiro recurso visual que eu utilizei para ensinar as crianças. E eu tive uma experiência incrível e eu tenho as lembranças dela até hoje, né? Foi muito marcante. A partir dali eu descobri que dar aula, estar em sala de aula, ela é muito mais, porque você tem que aprender. Você precisa se preparar. Gente, você que é professor, provavelmente deve ter tido alguma época da sua vida que você não se preparou. Tem gente que faz isso, tá? Infelizmente. Tem gente que, eu vou dar aula, se prepara um dia anterior. No dia anterior, na madrugada. O que essa pessoa vai poder dar aos alunos? Você que é professor, no dia que isso aconteceu com você, se tiver acontecido, você vai perceber que você não teve o mesmo resultado. Você não teve o mesmo impacto porque você não se preparou. Então, se preparar é muito importante. Preparar, mirar o alvo é o quê? Para quem eu vou ensinar? São as crianças. Qual é a classe que eu vou ensinar? E aí, quando você olha para as crianças, você vai acertar. Porque você vai saber para onde que você está indo. Professor. O que é o professor? Quem é o professor? Normalmente, quando a gente pergunta o que é o professor, quem é? O que vem, que palavras vêm na sua cabeça quando você pensa professor, em um professor? Logo, as pessoas respondem, professor tem um conhecimento, professor tem habilidades,
Professor tem preparo, professor tem testemunho, professor tem ensino, cuidado, discipulado, ministério pastoral, educador, um monte de coisas, né? Mas tudo isso é relacionado a ensino. O professor, ele ensina. Então, qual que é o resultado que esse professor precisa? Fazer com que os alunos aprendam. Então, vamos lá. Pensa você comigo. Se um pai vai matricular o filho numa escolinha de futebol, ele quer o quê? Que o filho aprenda o futebol. Ele quer o resultado. Se ele vai matricular numa natação, ele quer que o filho aprenda a nadar. Se ele vai matricular numa escolinha de balé, a criança tem que aprender balé. E, gente, se vai entrar numa escola de música para tocar violão, para tocar teclado, piano, é para aprender. Será que adianta o professor de piano tocar lindamente, maravilhosamente, e o aluno não aprender? Não adianta. O professor, ele tem mais credibilidade, ele realmente é eficiente quando ele consegue ensinar, quando ele consegue passar aquele conhecimento de forma que gere uma transformação. É através aqui, ó, dos resultados. A gente pode verificar através dos resultados. Então, o que eu estou querendo dizer? Porque não adianta na nossa prática, enquanto professor, só falar. Nós, por exemplo, aqui estamos no meu canal, Fala Sunamita, eu até brinco, né? Eu falo, você me escuta. Aqui eu posso falar. Mas imagina na sala de aula, será que só eu que falo? Por muito tempo o professor, ele foi visto como o detentor do poder, do conhecimento, né? E ele tinha toda a informação e tudo aquilo. Mas o que adianta você ter tudo isso se você não saber passar, se não gerar aprendizagem, né? Então tem uma diferença entre o ensino e a aprendizagem. Quando você ensina, você transmite aquele conhecimento, você passa aquela informação. Quando tem aprendizagem, a criança faz, a criança participa, a criança aprende e assim transforma-se. Então, se você vai pensar na escolinha do futebol, no exemplo que eu dei, na escolinha de futebol, na escolinha de balé, natação e música, todos os pais, eles querem o resultado dos seus filhos. Se não estiver dando certo, eles vão tirar e vão trocar. Ou se não, descobriram que ali não é habilidade, não é o dom do seu filho, né? Mas, em suma, em geral, é isso. Então, a gente está falando aqui com professores de criança, né? E aí eu fico pensando, será que o pessoal está pensando que eu vou fazer recurso, que eu vou mostrar visuais, né? Hoje em dia, as tias querem muito isso, e isso é muito importante, é de fato muito importante, porque a criança, ela precisa ter o visual, né? É importante que dentro da nossa prática, dentro da nossa aula, a gente busque saber qual é o recurso que nós vamos utilizar, qual é o método que nós vamos utilizar para alcançar aquele coraçãozinho, para alcançar o coração da criança, para acertar o alvo. Esse aqui são os 3 Os. São os 3 Os de Deus. Deus é onisciente, Deus é onipotente e Deus é onipresente, né? Deus é onipresente, Deus é onipotente. Então, quando eu fui chamada para ministrar, eu pensei, qual é a palavra que eu vou ministrar? Ela me deu essa. Então tá. Eu vou falar aqui sobre a onipresença, onipotência e onisciência de Deus. Então, eu escolhi fazer o círculo. Eu posso falar sobre Deus através do círculo, tá vendo? O círculo, ele não tem começo, ele não tem fim, né? E eu tô aqui, olha, também tem formato de O. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o onisciente aqui, e aí eu falei para as crianças, o que é onisciente, crianças? Ele olha, ele sabe do nosso pensamento, quando que a gente se levanta, né? Quando a gente está correndo, ele sabe lá, ainda que a gente estiver nas profundezas do mar, Deus ele sabe. Então essa pregação aqui foi em torno de Salmos 139.
E aí eu falei aqui quando tá bravo, quando tá triste e quando tá feliz. E aí você tem vários exemplos e discorri lá na pregação. Deus ele é onipresente, olha só, ele está conosco em todo lugar, está sempre com a gente. Aí comecei a falar. E Deus ele é onipotente. Onipotente, ou seja, olha crianças, desde antes, quando você estava lá no ventre, ainda era uma substância informe. O Senhor já sabia, você não nasceu à toa. E aí a gente começa a ministrar. Esse recurso aqui, ele foi assim, uma ideia, né? Eu estava lendo a palavra, me ocorreu, e aí eu fiz essa ideia, eu tive essa ideia. E essas figuras aqui, foi tudo eu que fiz. Porque eu tenho uma certa habilidade, eu tenho uma habilidade para desenhar, né? Que eu fiz uns desenhozinhos, eu gosto de desenhar, de recortar. Você não vai encontrar esse recurso aqui em nenhum lugar, porque foi uma ideia, uma criação, né? Então, gente, o que eu estou querendo te dizer com isso? Apesar disso, existem vários outros recursos aí, apesar dos dons, dos talentos, né? Dessa necessidade, existe algo que realmente é muito mais importante. Então, assim, eu não vou falar sobre isso hoje. Eu não vou falar. Eu quero hoje me centrar aqui nessa aula sobre essa questão do extraordinário. Bom, então o professor, ele precisa ter conhecimento, né? Se você quiser dar aula, você precisa estudar, como eu falei. Se você for regente de coral, você precisa ensaiar antes. Saber a letra da música antes, conhecer o repertório musical antes. Agora você imagina, se você não conhece a música e você vai cantar com as crianças e aprender na hora. Certamente a consequência disso vai ser o quê? Bagunça, desinteresse, as crianças vão perder a atenção, você vai ter o descontrole da sua sala, um monte de coisa. Se você vai fazer uma coreografia, você precisa pensar no passo que você, a não ser que for aquela coreografia espontânea, no passo que você vai fazer, nos gestos, na coreografia, nos movimentos, para que você possa passar. Então, o professor, ele precisa ter conhecimentos, eles precisam ter habilidade, e essa habilidade é para ensinar. Não necessariamente precisa ser para você fazer um recurso visual, não necessariamente você precisa cantar. Imagina que você, num programa, tem que ter a música, tem que ter os cânticos, é muito importante que tenha, mas imagina que você seja rouca, você não saiba. Não é o seu ministério o cântico, então você precisa fazer o quê? Ter a habilidade de passar para quem saiba, mas seu ministério é ensinar. Bom, e ter o preparo depende de você. Gente, para que todo professor, ele precisa crescer. O professor, ele precisa ter uma entrega diária a Cristo, estudo bíblico, oração, tá? E testemunho. Então, esses 4 pontos aqui são importantes. O professor, gente, ele cuida das crianças também. Não tem como fugir. Mas será que o professor ele é babá? Não, o professor não é babá. Olha tudo que o professor é. Ele ensina, ele transmite as verdades eternas da palavra de Deus de uma forma incrível, porque desce no nível da criança, fala com a criança, porque a palavra de Deus é para todos. É para todas as pessoas e ela é acessível. Jesus Cristo sempre foi simples. Ele ensinava através de histórias. E ele, ao longo da palavra dele, ele também falou sobre crianças. No caso, se você for olhar a Bíblia, a gente fosse estudar hoje o tema da criança na Bíblia, existem diversas referências à criança, ao ensino, ao discipulado, a inculcar. Então, o professor discipula, o professor anda junto, o professor acompanha. O professor, ele também é pastor, ele tem um ministério pastoral, né? E o professor, ele também tem que dar o testemunho. O testemunho do professor é muito importante. É muito importante porque o professor ele precisa ser exemplo e o aluno tem que ter uma referência naquele professor, sabe? Gente,
Professor, ele tem que ser um influenciador. Você, professor, é influenciador? Você tem influenciado as suas crianças? Aqui nesse curso, nessa aula, nós recebemos inscrições de diversas pessoas. Nós recebemos inscrição de pessoas, professores aí, com mais de 30 anos de experiência com o Ministério Infantil. Que coisa linda! Que exemplo maravilhoso ver um professor desse querer aprender, sentar para aprender, né? Eu digo aos meus alunos que ficarei bem velhinha e eu espero poder participar de um seminário, de um congresso, sentar para aprender. Porque o professor, ele também precisa aprender, né? Ele também precisa se reciclar, até porque nós estamos ensinando a próxima geração. Nós estamos ensinando as crianças. E como é que nós vamos ensinar as crianças com os mesmos métodos, com as mesmas técnicas lá do passado que nós fomos ensinados? Gente, já mudou muita coisa. Olha a tecnologia aí. As crianças estão totalmente antenadas, estão ligadas na internet, no YouTube, em aplicativos. Como nós podemos inovar a nossa sala? Como nós podemos inovar a nossa aula? Como nós podemos atrair a atenção da criança? Usar estratégias, ferramentas, recursos certos para alcançar aquela criança. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo, como Igreja de Cristo, é o céu. O nosso alvo, como servos de Deus, é Cristo, certo? E o nosso alvo, como ministros de crianças, obreiros de crianças, é levar crianças a Cristo. Tudo aquilo que nós fazemos deve ter essa finalidade. Não adianta nós termos programações enormes, gigantérrimas na nossa igreja, uma agenda lotada, se a gente não está cumprindo essa missão, que é levar crianças a Cristo, fazer com que crianças reflitam a imagem de Cristo. Bom, como essas crianças vão refletir a imagem de Cristo se o próprio professor não reflete? Vamos pensar sobre isso? Uma outra coisa também a se pensar é que muitas vezes a gente se preocupa com tantas coisas, a gente se preocupa com as datas comemorativas, a gente chega no final do ano cansado, quebrado. E por que tudo isso? Por quê? Será que só é para cumprir uma agenda? Será que só é para por uma obrigação? Será que tem gente que fala assim, tá terminando o ano, eu vou entregar meu cargo, chega, não quero mais, tô cansada, olha aí meus cabelos brancos, vou viver a minha vida, vou para outro ministério, não somos valorizados, não tem recurso, não tem equipe, não tem nada, chega. Será que você tem um chamado para isso? Será que chega? Quem está falando? Foi Deus que falou para você que chega? Ou é você mesmo? Bom, vamos refletir um pouco sobre isso, tá bom? Porque isso também faz parte da nossa prática como professores, né? E por isso que eu falei, eu acredito que você que está aqui, não falei, mas pensei, tem chamado. Porque você está aqui nessa época do ano para falar sobre ensino, para falar sobre ser um professor extraordinário, porque você quer ser um professor extraordinário, porque você quer acertar o alvo. Amém, glória a Deus. Vamos acertar o alvo então? Vamos ajustar aqui as nossas lentes? A gente tem aqui uma figura, né? E isso daqui é um chá. O que significa isso daqui? Significa o seguinte, para você ser um professor, aí eu vou colocar aqui, ó, um professor competente. Vamos analisar agora se você é um professor competente. Para você ser um professor competente, você precisa de 3 coisas. Ó, CHA. Você precisa de um chá. Olha aqui, ó, minha xícara
Fala, Sunamita. Olha só, gente, que coisa linda. João 3,16. Aqui as cores da salvação com os versículos diferentes ao livro sem palavras. Então, deixa eu dar um golinho aqui no chá. Você precisa de chá, gente. O que seria o chá? Chá. Primeira coisa, você precisa de conhecimento. Todo professor, para ser competente, precisa ter conhecimento. E como nós fazemos para adquirir conhecimento? A gente lê, a gente faz cursos, a gente estuda, né? Estuda a Bíblia, vou colocar aqui, ó, estuda a Bíblia, que é o nosso caso aqui. Precisamos estudar a Bíblia. Então, para adquirir conhecimento, o saber, precisamos disso. Olha, pessoal, basta você ler. E hoje, com a internet, está tudo aí na sua mão. Você pode pesquisar, ler artigos, fazer seminários, congressos, participar de tanta coisa. A informação é para todo mundo. A mesma informação que eu tenho, o mesmo acesso que eu tenho, você também pode ter. Antigamente, isso já era mais restrito. Não era para todo mundo. Até na história da igreja, né? Era para poucos. Agora não. Agora é para todo mundo. Então, depende de você ter esses conhecimentos. Você buscar ter o conhecimento, tá? Agora, o que adianta você saber? Você saber se você não fizer. O que adianta? Nós precisamos fazer. Nós precisamos saber como fazer. Então, a segunda coisa aqui seria habilidade. O que é habilidade? A habilidade é como fazer. Como fazer? Existem pessoas que já nascem com habilidades especiais, pessoas que cantam, pessoas que são mais propensas a aprender música, pessoas que fazem artes, recursos, pessoas que desenham, né? Existem habilidades que as pessoas são mais propensas, natural de cada um, né? Existem habilidades que nós adquirimos através da prática. Gente, vocês estão aqui, eu até falei na mensagem, vocês estão dando o primeiro passo. Isso aí é uma coisa que muita gente não faz, porque ser professor extraordinário, todo mundo quer. Ser um professor excelente, todo mundo quer. Todo mundo quer ter resultado, todo mundo quer ter sucesso. É muito lindo quando você olha o sucesso do outro e você fala assim, nossa, como essa pessoa, ela fala bem. Nossa, como essa pessoa escreve bem. Nossa, como essa pessoa, ela desenha bem. Mas tudo isso é desenvolvido. São pessoas que muitas vezes sempre se dedicam naquilo que querem, se propõem a fazer, no como fazer. Olha só, eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que uma vez falaram para mim. Você já viu aquele adulto que desenha assim? Você pede para desenhar a família. Aí ele desenha assim. Isso aqui até é bonitinho, né? Mas ele desenha assim. Por que as pessoas desenham assim? Por que você pede para um adulto de 40, 50, 30 anos desenhar e as pessoas desenham assim? Por quê? Porque pararam de desenvolver. Porque só criança que desenha, né? Na escola, os desenhos são lindos. Ai, que lindo! A criança desenhou aquele desenho feio e você tá lá, que lindo! Só que chega um momento que desenha de criança. Então não se desenvolve. Talvez se aquela criança tivesse desenvolvido oportunidade de fazer, saberia desenhar. Poderia não ser um bom desenhista, né? Porque aí já depende de talento, de gostar, de aptidões, mas saberia. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que a prática. Você, professora que trabalha com criança e fez o primeiro recurso, tentou fazer, não deu certo, tentou de novo, não deu certo, tentou conseguir. Eu fiz uma Bíblia! Eu consegui fazer minha primeira Bíblia, glória a Deus! Aí começa, vai para a segunda, vai para a terceira, vai para a quarta. Então, as habilidades que podem ser adquiridas. E nós, professores, precisamos adquirir habilidades, como, por exemplo, falar em público, né? Falar para as crianças, habilidades que vão nos levar
a ensinar de uma forma melhor. Então, ter habilidade é algo importante. Se você não tem, você pode adquirir. Ter habilidade é você saber como fazer, né? Como fazer. Não adianta você saber o que fazer. Você só sabe o que saber. Você sabe o quê? O que eu preciso saber? Agora, se você não fizer, adianta? Não vai adiantar. Tem uma outra coisa importantíssima, que é a atitude. A atitude aqui seria ação. Você ter atitude, você ter ação. Muitos professores, tá? Nós falamos lá no início o que é professor, né? O professor precisa de conhecimento, de preparo, de oração, leitura da palavra. Precisa de tudo isso, professor na igreja. Agora, se você tiver o conhecimento, você tem a habilidade, mas você não faz. Muita gente que não faz. Olha, crianças, muita gente não faz. Então é muito importante você ter a atitude que vai levar à ação, você saber o que você deve fazer, o que eu devo fazer para acertar o alvo. Fala-se sobre o chá para avaliar as competências do funcionário de uma empresa. Antigamente as competências eram atingidas pelo conhecimento, a pessoa sabe fazer ou aquilo que a pessoa faz, mas hoje existe esse método aqui que avalia o chá, tá? Isso daqui é uma coisa já conhecida, tá? Que avalia a competência da pessoa, e eu trouxe aqui para os professores, para professor, né? Que o professor competente, ele precisa de chá, conhecimentos, habilidades, atitudes. Mas tem uma coisa, gente, tem uma outra coisa. Professor competente não significa que é excelente, não. Uma pessoa pode ser competente, pode conhecer, pode saber como, pode executar, pode ter atitude, mas não significa, não, que ela é excelente, tá bom? Ela pode ser competente sem ser excelente. Agora, um professor excelente, sabe o que ele tem? Porque isso aqui dá para parecer o que é? Fogo. O que o professor excelente ele tem? Chama, gente. Ele tem paixão, ele age, tem vigor, é diferente. Você só tem ser uma pessoa competente, ter o conhecimento é diferente de você ter chama. E o que significa o M e o A? O M aqui é de motivação. O M de motivação. E o A, sabe o que é? Amor. Então, para você ser um professor excelente, você, além de tudo isso, de conhecimento, habilidade e atitude, você precisa de motivação. Você precisa de amor. E a motivação, né, de qualquer pessoa, uma motivação extrínseca, que é de fora para dentro, né? Eu faço uma coisa por qual motivação? Ah, porque o meu pastor me chamou. Ah, porque meu pastor me convidou aí para não ser chato. Aí eu tô dando lá. Ah, é porque é a líder das crianças, ela é minha amiga, né? Então tô lá. Então, se você tem uma motivação incorreta, por exemplo, dificilmente você vai ter chama. Mas se você tiver a motivação correta, aquela motivação intrínseca que vem de dentro para fora, ou mesmo que seja extrínseca, porque você viu uma necessidade de uma criança e aquilo ali te ardeu o coração, você vai ser um professor excelente. E uma outra coisa que você precisa é ter amor. E aí, gente, eu coloquei aqui do lado, tá vendo? As referências. Eu gostaria de ler com vocês algumas referências que eu escolhi para cada habilidade aqui. A primeira aqui, o conhecimento, eu vou ler aqui em Romanos 12, versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensino, haja dedicação ao ensino. Se o teu ministério é ensinar, dedique-se ao ensino. E para isso, para você adquirir conhecimento, você precisa buscar ele.
Ele não vem assim, você sentado lá, vendo novela, série, não vem dessa forma. Não vem, não vem de um dia para outro. Até pode vir, Deus pode até te usar pela misericórdia, mas tem que ter preparo. Todo bom professor precisa preparar. Precisa tirar a flecha da aljava lá e, apontar. Apontar. Então, a Bíblia está falando, e eu fiz questão de trazer aqui referências bíblicas para essa aula, para que não fique somente nas minhas palavras, não. A segunda palavra, habilidade, eu coloquei Efésios capítulo 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, da medida do dom de Cristo. Versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, mestres. Então, se Deus ele te chamou para mestre, então tenha excelência naquilo que você faz, busque insistentemente aprender para você melhor ensinar, faça o seu melhor. Deus ele deu para cada um atribuições, habilidades especiais. Muitas vezes a gente fica olhando para o do outro e a gente fica às vezes até com ciúme, com inveja, fica triste, já viu? Tem gente que fica triste com o crescimento do outro, com um dom, com habilidade. Eu queria tanto esse dom. Mas calma. Deus, ele te deu um dom. Qual é o dom que Deus te deu? Ora a Deus, busca Deus. Deus, ele chamou cada um. E a atitude? Para a atitude, eu selecionei o versículo que está lá em 1 Coríntios, deixa eu pensar aqui. 1 Coríntios 10, 30. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, essa aqui é a nossa atitude. Se a atitude é a ação, a atitude é o movimento, a atitude é você saber quem é o alvo, o que é o alvo, o que você vai fazer, fazei tudo para a glória de Deus. Que a sua atitude seja uma atitude aprovada por Deus. E aqui na motivação, selecionei Efésios 4:12. Está escrito o seguinte: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, estamos falando de quê? Estamos falando de motivação. A motivação para que nós possamos nos aperfeiçoar para a obra e o ministério e edificação do corpo de Cristo. Então, agora a gente vai para o amor. Eu queria falar do amor, né, gente? O amor, eu escolhi o versículo que está lá em 1 Coríntios, que Deus me deu, 1 Coríntios 13. Você sabe, professor, que o capítulo inteiro de 1 Coríntios 13, ele fala sobre o amor. Gente, o amor. Hoje em dia todo mundo fala te amo assim, então te amo. Mas ama mesmo? O que é o amor? Amor é dom. Amor é o dom de Deus, diretamente de Deus. Então, quando você olha tudo isso, você lê o capítulo 13 inteiro, e eu te aconselho e te desafio a ler. Leia o capítulo 13 inteiro. Você vai saber o que é mais importante. Muito mais do que qualquer dom, muito mais do que tudo que você faz. Muitas vezes a gente faz tanto, a gente trabalha tanto, mas se não tiver o amor, olha só o que está escrito. Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior desta é a caridade. Na minha tradução é assim, está escrito. A maior destas é o amor, gente. E hoje em dia, muita gente está sofrendo por amor, até mesmo dentro da igreja. Sabe por quê? Porque só ama de verdade quem tem o Espírito Santo de Deus.
Somente o cristão salvo, que tem o Espírito Santo de Deus, né, que na sua vida tem a capacidade, o dom de amar. Somente. Se você não ama, se você odeia, se você tem raiva, se você tem esses sentimentos assim, se você não tem o amor, e a Bíblia fala tanto sobre o amor, que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, como a gente se ama, né? E muitas vezes você espera a retribuição, e a Bíblia fala que o amor, ele não busca o interesse, não busca reconhecimento. O amor genuíno que vem de Deus, ele é puro. Então, gente, muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que estão sofrendo porque estão esperando uma retribuição do seu amor, ou daquelas que ainda pensa que ama, né? Ai, eu amo essa pessoa, a pessoa não... Mas o que é o amor, gente? O amor não, o amor faz, ele só faz, sem buscar o interesse. Então, aqui nós estamos falando de uma atitude de amor. Se nós trabalhamos com crianças, é fundamental que nós tenhamos essa atitude de amor pelas crianças. E não é assim, eu amo essa criança, eu amo as crianças. Eu amo as pessoas, porque Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na Terra, ele foi o próprio amor, né? Na figura de homem carnal como a gente. Ele veio transmitir amor, e ele morreu por amor, e ele fez tudo por amor, e ele na sua humanidade, ele pensou, teve um momento que ele colocou para Deus que, se possível fosse, passasse esse cálice, mas todavia fosse segundo a vontade de Deus. Ele mostrou amor. E que amor é esse que nós estamos mostrando para nossas crianças? Qual é a razão daquilo que a gente faz? Qual é o propósito? Qual é o propósito daquilo que você faz? E aquilo que você faz tem chama, tem paixão. E aqui eu falo do paixão no sentido de fogo mesmo, porque nós estamos falando de chama, né? Professor excelente. Você não quer ser só competente, você seja excelente. Gente, eu não estou nem falando do professor, né? Aqui eu estou falando do professor competente. Todo professor de criança tem que ter competente, tem que sim saber trabalhar com criança. Eu não aguento, eu não sei. Se você tem chama, se você tem chamado, você vai fazer. Você vai atrás. Se você tem amor, a primeira coisa que nós precisamos ter para trabalhar com crianças é amor. Para trabalhar com qualquer ministério é amor. Se você tem amor, você tem tudo. Você pode não saber, pode não saber por onde começar, você pode estar começando agora, tem uma semana que você está no ministério, mas você tem amor? Tem 3 meses que você está no ministério, mas você tem amor? Então tá, você pode ser excelente. Você vai buscar o conhecimento, a habilidade, ter atitudes e a motivação correta. E eu vou colocar aqui a motivação correta. Gente, nós não podemos perder tempo. O nosso tempo não é só o nosso tempo que é precioso, não. Hoje em dia todo mundo fica correndo contra o tempo. A gente quer ter o tempo, mas o tempo das crianças, de alcançar as crianças hoje, agora, nessa hora, para que elas possam crescer e serem grandes homens e mulheres de Deus. Porque se nós fomos evangelizados, porque se nós tivemos missionários que nos evangelizaram, pessoas que transmitiram o amor de Deus, a mensagem evangelística, salvífica para nós hoje, é porque outras pessoas evangelizaram crianças. Não começou de agora. Então, gente, vamos lá. Você pode ser competente, parabéns, você tem chá. Você pode ser excelente, parabéns, você tem chama. Eu vou colocar até aqui, ó, paixão. Paixão, sabe, gente? Tem gente que fala assim, eu estou apaixonado. Por que o apaixonado? A gente sabe que a paixão, ela vem como fogo. A gente tem que ficar o tempo todo assim, sabe?
apaixonado, se apaixonar, o amor, amar, né? O amor já é racional, já é uma coisa consciente, independente, mas tem que ter o equilíbrio desses dois, tem que ter paixão, porque quando você tem paixão, você faz com brilho nos olhos. Então, eu queria agora falar com vocês o outro item aqui. Gente, é tão de Deus isso aqui, eu fiquei tão feliz, porque Deus ele foi dando a mensagem para mim. Existe já o chá, existe já o chama, mas eu tô aqui nessa noite, nessa aula para falar com você sobre o dor, sobre acertar o alvo. Eu te chamei para isso. Vamos acertar o alvo. Como é que nós vamos fazer isso, gente? Com um chamado, com um chamado. Então, eu quero apresentar para vocês aqui o dom. O dom, você tem conhecimento, habilidade, atitude, motivação, amor e o dom. Será que você tem tudo isso? Você é competente, excelente, mas eu te chamei aqui. Você está aqui para quê? Você quer ser o quê, gente? Você quer ser um professor extraordinário? Você quer ser um professor extraordinário? O que é um professor extraordinário? É um professor que acerta o alvo. É um professor que transforma. É um professor que gera transformação de vida. E para ser isso, não basta você só ser competente. Não basta você só ser excelente. Você precisa ter chamado. Ter chama e ter chamado. E o que é o dom? O D. Aqui está a resposta. Aqui está a resposta daqueles que falaram, que me chamaram para perguntar e para falar da questão de não ter investimento, de não ter recurso financeiro, de não ter apoio, de o Ministério Infantil ser depósito, de o Ministério Infantil não ter prioridade, não ter reconhecido, de fazerem pouco caso, de tanta coisa. Aqui está um segredo. Dependência. Dependência. A dependência de quem, gente? A dependência do pastor. Você depende do pastor, você depende do líder, você depende do teu superior. A dependência de Deus. Se ele te chamou, se você tem chamado, você precisa depender de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, todo o nosso conhecimento, toda a nossa formação, todo o nosso dom, todo o nosso talento, toda a nossa inspiração, toda a nossa ideia, toda a nossa dificuldade, nossos sonhos, nossas frustrações, eu estou falando tudo aqui relacionado ao Ministério Infantil, né? Relacionado à criança em sala de aula, nós precisamos ser dependentes de Deus. Porque vão surgir situações difíceis, sim, vão surgir no seu ministério, no seu chamado, vão surgir no seu caminho. E o que você vai fazer quando essas situações difíceis surgirem? Sim, você precisa ler, você precisa buscar, você precisa falar com pessoas, conselheiros, ter bons conselheiros, pessoas que vão te instruir, ler bons livros, pessoas que são especialistas em determinado ponto. Uma criança que está com uma dificuldade especial, que tem uma necessidade especial, que eu preciso incluir essa criança, eu vou falar com quem, vou pensar em quem, eu vou ler quem, eu vou ler o quê, vou fazer o quê. E aí tudo isso vai permear, né, a sua ação, e aí você vai buscar a motivação, a atitude, as fontes, tudo. E você conseguiu fazer tudo. Mas você precisa ter dependência de Deus. Isso aqui para você ser um professor extraordinário. E aí eu selecionei um versículo. Um versículo que se encontra em 1 Tessalonicenses 5:24. 1 Tessalonicenses 5:24.
O que está escrito? Olha só o que Deus fala aqui aos nossos corações. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus é fiel. Deus é bom. Deu errado, Deus é bom, Deus é fiel. Deu certo, Deus é bom, Deus é fiel. Tenta de novo, faz de novo. Busca em Deus. E como você vai fazer isso? Através da oração. Que apesar de estar aqui como última opção, ela deve ser sempre a primeira. Deve estar lá em cima. Antes de tudo. Ou então tá aqui embaixo, né? Porque para você orar, você tem que se ajoelhar. Para você orar, você buscar intimidade com Deus, você precisa descer. Você tem que esquecer a sua competência, você tem que esquecer o seu saber, sua experiência, a sua formação. Descer. Ser simples. Orar. Falar com Deus. Entregar para eles. E quanto tempo que nós, professores, estamos orando? Quanto tempo que nós, professores, temos orado pelos nossos alunos? Será que nós, professores, conhecemos as necessidades do nosso aluno? Bom, pessoal, olha o que está escrito lá em Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Então, nossas orações, nossas petições, as nossas inquietações, as nossas súplicas, elas precisam ser conhecidas diante de Deus. É para Deus que você tem que chorar, não é para mim. Eu posso te ajudar, te aconselhar, né? Te dar algumas orientações. Não é você chorar para o seu amigo, não é para você chorar. E tem gente ainda que começa a chorar, vem o outro chorar, e o outro vem chorar, e todo mundo a gente tá chorando, mas para falar mal. Aquele choro não é só para você desabafar. Tem irmãos que sim, né? Até porque nós somos seres humanos, gente. Então isso acontece, tá bom? Mas eu tô dizendo assim, cuidado. Chora para Deus. Fala com Deus. Então, gente, chamado. Para você anotar, você não esquecer. E a gente frisar mais aquilo. Nós estamos falando sobre chá. Nós falamos nessa aula sobre chá. Para você ser um professor competente. Nós falamos também sobre chama. Para você ter paixão, ter amor, sabe? Nós falamos sobre chama, motivação, para você ser um professor excelente. Nós falamos também sobre o dom. Ai, que alegria. Que bom quando Deus fala conosco, né? Eu me sinto muito feliz por Deus ter me dado essa ministração de Deus. Chamado professor extraordinário. Dependência de Deus e oração. Chama existe nas empresas, na gestão pessoal. Chá quer dizer chá existe. Chama também já existe. Chamado, Deus me deu essa palavra hoje para falar com você. Tá bom? Então, chamado. Você precisa descobrir o seu chamado. O teu chamado é esse? Você pode sim ser um professor extraordinário. Para você ser um professor extraordinário, não precisa só você saber o seu chamado, no sentido de que de você descobrir o que eu gosto de fazer. É isso. Mas você precisa de tudo isso aqui. Tudo isso, gente. É tudo isso mesmo. Porque para criança não tem que ser o menor, não. Para você ser um professor extraordinário, você não precisa ser pedagogo, não. Você não precisa ter uma formação superior, né? Ou ser teólogo. Você não precisa. Você precisa saber que é chamado para isso e fazer tudo de forma que você seja, sim, competente, que você seja, sim, professor excelente e que você seja, sim, extraordinário.
tá bom? Então, você pode ser um professor extraordinário chegando agora no ministério. Você pode ser competente, sim, porque você lê, tu chegou agora, você não tem experiência, você não tem, mas você lê, você estuda, você está com seu aluno ali, você conhece seu aluno pelo nome, você sabe as necessidades do seu aluno, você vai buscar as ferramentas necessárias para alcançar aquele aluno para Cristo, você ora pelo seu aluno, você planeja a sua aula, tá? Você faz tudo, você pode ser extraordinário. Agora, você pode ter muito tempo de experiência e não fazer nada. Eu já tenho experiência. Acabou. Não é assim. Nós temos que ser humildes. Temos que descer, né? E descer para falar com os pequenos. Já viu que normalmente as crianças, elas batem na nossa cintura? Né? Ou até aqui, né? Dependendo se for juniores, se forem maiores. Apesar que hoje em dia as crianças estão maiores do que a gente, né? Mas assim, tem que descer. Olho no olho, falar na direção dela, falar para ela, para que ela possa se sentir entendida, falar com ela, ouvir, enxergar a necessidade, ouvir o que ela tem para falar e falar o que Deus colocar na sua boca para falar. Muitas vezes a gente quer chamar pregador de fora, a gente quer chamar uma pessoa de fora para falar. Eu recebo muitos convites para ministrar nas igrejas. Eu não consigo atender, não dá. Eu tenho 2 bebês pequenos, eu tenho que selecionar. E hoje em dia eu estou ministrando mais para professores, mas eu amo trabalhar com crianças. Mas às vezes a gente quer tantas pessoas de fora. Mas e você? Deus, ele quer usar você. Às vezes, nós buscamos pregadores só porque tem cabeção, porque tem uma roupa bonita, tem um vestido legal, é animadora. E aí chamamos animadores de festa para nosso culto com as crianças. E ele vem, anima todo mundo e não tem poder, não tem palavra. Porque a palavra de Deus é poder para salvar crianças. E as crianças podem ser salvas. Eu mandei vídeo para vocês falando de salvação, porque ministério infantil é muita coisa. Nosso tempo aqui é muito reduzido, né? A gente está tendo bastante tempo de falar aqui com vocês, mas o nosso foco é esse: metanoia, mudança aqui de mente. Sabe, apesar do boom do Ministério Infantil, que dizem, hoje em dia as pessoas falam, né, sobre o boom, que o Ministério Infantil está na moda, que ser tia está na moda, não tem nada disso, tá? A gente tem que sair da bolha, porque quem tá aí na internet, Facebook, a gente vive numa bolha ali de algoritmos, né, que aí é tudo direcionado. Se você pesquisa sobre Ministério Infantil, vai aparecer grupos de Ministério Infantil, pensa bem, pesquisando tênis. Aí você está lá na internet e aí daqui a pouco vem a Nike, a Adidas, vários anúncios, porque você estava pesquisando, o Google, a internet, ela já consegue ler através dos algoritmos e sabe o que você está pesquisando. Às vezes a gente está ali naquela bolha e a gente pensa que tá todo mundo já foi evangelizado. Eu livro sem palavras. Mas não, gente, não. Vamos sair da bolha. Tem muita criança que não se conhece a Cristo. Tem muito professor trabalhando, mas que não sabe ainda o básico, as verdades fundamentais do Evangelho. O básico. Que além de você além de você ensinar a Bíblia, as crianças sabem quem é Abraão, quem foi Jacó, quem é José, quem são todos os personagens da Bíblia. Não sabe quem é Jesus, ou você sabe quem é Jesus. Agora tem o Natal aí, aí surge a polêmica, comemorar, não comemorar, tanta coisinha. Gente, vamos sair da bolha, tá? Existe um mundo de crianças para a gente alcançar, e nós precisamos das ferramentas corretas para alcançar essas crianças. Você, professor, busque estas ferramentas, saia da bolha, busque capacitação presencial também. Não fica só no online, não. Busque capacitação online também. Porque às vezes a gente não consegue ir longe nos seminários, nos congressos, mas tem capacitação de graça. Olha só, no meu canal eu coloco
Sempre. Eu tenho estudo. Tem estudos. Eu agora fiz as 7 necessidades da criança. Tudo de graça. Tá lá. Então, é possível você estudar na sua casa com o melhor professor. Basta você querer. É preciso você estudar com o melhor professor, que são os livros. O conhecimento está ali nos livros. E é possível você estudar com o mestre dos mestres. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. E quem não ora? Quem não ora, a Bíblia não lê. A Bíblia não lê. A Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. 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 Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. Amém. Você tem a Bíblia na tua casa. Você não tem o recurso. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho o quê? Você tem a Bíblia. Você, meu querido, é o melhor recurso. É o recurso de Deus, para alcançar crianças. Então você pode fazer. Você pode fazer. Você pode buscar tudo isso aqui. Aí eu falei do conhecimento de ler livros, ler a Bíblia. Vou aproveitar que a Bíblia está aqui na minha mão e vou falar, ó, a habilidade de fazer. Eu fiz essa Bíblia aqui no olhômetro, né? Porque eu não consigo, não trabalho com um monte. Quando eu faço quando eu preciso, né? Eu faço por isso. Então, recortei, peguei o desenho, vi a ideia, né? E peguei o desenho, desenhei, eu mesmo fiz o molde, desenhei no papel, cortei. Aí depois de eu cortar, eu coloquei por cima de cada cor de emborrachada que eu queria e então formou o desenho. Depois a gente joga fora, né? Porque eu acabo jogando fora, depois as pessoas me pedem, mas eu prometo para vocês que eu vou fazer um vídeo, porque às vezes a gente faz um recurso, a pessoa pede, então eu vou começar a guardar para pelo menos disponibilizar para vocês. Quando eu usar e alguém me pedir, eu já tenho. Só que na internet, nos grupos de WhatsApp, existem muitas tias que fazem. Olha, quando eu coloquei no meu stories cantando, usando essa Bíblia, teve uma tia que me perguntou como é que eu fazia para levantar e subir o pezinho da Bíblia, né? Qual é o truque? Qual é a mágica? Alguém sabe? Coloca aí se você sabe. Acho que vai ter um monte de tia que sabe, né? Então eu vou falar para aquelas que não sabem, tá bom? Olha só o truque, gente. Um palitinho, tá vendo? Um palito de churrasco. E aí a gente tem um emborrachado preto, um emborrachado branco. Eu faço, ó, deixei uma leve abertura aqui e coloquei. Aí eu coloco o palitinho para a perninha ficar durinha. Deixa eu botar aqui assim, ó. A perninha fica durinha para ela não cair. Olha só, gente. Vou tirar aqui para mostrar para vocês. Tem essa barreirinha. E essa barreirinha impede, olha atrás, que saia. E é tão legal você ver uma coisa tão simples. Dá para você fazer. Com os recursos que você tiver, esses moldes de criança orando, da Bíblia tem muito. Esse truque aqui, eu inclusive aprendi no canal da Tia Gabi. E é isso, gente. É você buscar o conhecimento, as habilidades, saber como fazer e ter também o objetivo naquilo que você vai fazer. Tem que ter sentido, tá bom? Nós professores trabalhamos com crianças e temos que oferecer o melhor, né? O senso comum é que para a criança pode ser qualquer coisa. O senso comum é pegar o teólogo, o pedagogo, as pessoas com conhecimento, com uma formação superior, né? Assim, porque tem a competência, aí
Ah, não, vou botar num cargo de irmãs, de irmãos, de varão, né? E as crianças? Ah, criança, bota aquele irmão que tá iniciando, bota um adolescente, não diminuindo, porque tem que trabalhar. Nós temos que começar de algum lugar, tá bom? E eu comecei como adolescente, mas eu tô dizendo no senso comum. Se você parar para pensar, através da criança começou a escola dominical, por exemplo. Através da criança, de um trabalho com crianças, surgem igrejas. Igrejas são implementadas através de crianças. Logo depois vêm as famílias. Não é errado isso acontecer. É normal que isso aconteça. O que é errado é que usar a criança como isca. Muitos pastores, infelizmente, estão utilizando. Isso é uma visão errada. Deus quer usar você para levar a visão correta, porque muitas vezes o pastor não tem essa visão. Com sabedoria, é claro. E nós, nas crianças, também temos isso. Por que colocar no berçário, por exemplo, o adolescente? Gente, adolescentes, meus amores, um beijo para vocês. Estou usando vocês bastante, estou judiando de vocês, né? Não fiquem chateados comigo, estou dizendo aqui adolescente, para dizer assim que é o mínimo, mas eu comecei também adolescente, então não é só para vocês entenderem o que eu estou querendo colocar. Coloca aquele menos experiente ali, porque é com bebê. Mas não deveria ser assim. Aí o mais experiente fica com os juniores, porque os juniores têm mais conhecimento. Mas não deveria ser assim. A verdade é que o menor, mais capacitado deveria ser. Porque mais habilidade precisa ter. Né? Então, para você trabalhar com bebês, por exemplo, você precisa ter um conhecimento das necessidades do bebê. Não é só o cuidar, não é só o trocar a fralda, não é só o passar tempo, não é só isso. Você pode ter um berçário lindo, maravilhoso, tias excelentes, maravilhosas, sorridentes, alegres, mas para que serve o berçário? É só para as crianças ficarem, os bebês ficarem, enquanto os pais estão no culto e não chorarem, não atrapalhar a mamãe de assistir o culto? Existe um grande trabalho que você pode falar sobre bebês, com os bebês. Inclusive no livro da pastora Cláudia Guimarães, Mulheres Geradoras de Vida, ela fala sobre isso, ela fala sobre muita coisa, né, que nós precisamos saber para trabalhar com bebês. A Cláudia Guimarães, ela tem agora um curso dela online, né? Você pode buscar aprender com ela, mas ela tem anos e anos trabalhado com isso. Bom, gente, fazendo curso, trabalhando diretamente com as mamães. Bom, gente, nosso tempo aqui, ó, tá corrido. Eu vou precisar encerrar. Eu quero, assim, agradecer a Deus pela vida de vocês. E eu queria dizer para vocês que esse aqui é o pontapé inicial.